Graças a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus. Você que está nos visitando, seja bem-vindo e que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Fico feliz por ver os jovens e os adolescentes sentados à frente e vou dizer que isso é muito bom, muito bom. Então, se acostumem a sentar à frente, tá bom? Todos os cultos vocês vão ganhar um parabéns. Um bom. Irmãos, hoje na verdade, essa semana eu fiquei pensando em algumas coisas, porque no próximo domingo eu vou falar de uma coisa muito importante, eu gostaria de contar com a sua presença. Eu iria falar, era hoje, sobre o que eu pretendo falar domingo. E, para lhe adiantar, é sobre a igreja de Laodiceia, tá bom? Então, capítulo 3 do Apocalipse. Eu gostaria que você viesse, que você participasse conosco. Essa semana eu fiquei pensando que não é fácil nós decidirmos na vida entre dois caminhos opostos. Se tem uma coisa difícil, é a decisão. E, normalmente, nós, quando estamos diante de duas opções antagônicas, duas opções contrárias, nós temos uma tendência de andar ou de tentar agradar as duas partes, os dois caminhos, porque nós temos medo de escolher por um. E nós queremos ser bem políticos. Mas Cristo nos disse que é impossível nós agradarmos dois senhores, é impossível nós servirmos dois senhores. Cristo disse isso. E se Cristo disse, é verdade. Se Cristo disse, nós não temos como questionar o que Cristo disse. E hoje, você precisa decidir. Sim, você que está aqui nessa noite, que ainda não decidiu, que ainda não escolheu, você precisa escolher, porque a nossa vida, toda a nossa vida e a nossa história, ela é construída a partir de escolhas que fazemos durante a nossa caminhada. E para que você escolha, eu quero lhe colocar diante de uma das perguntas mais intrigantes da história. Para que você escolha, eu quero lhe colocar diante de uma pergunta que causa inquietação, diante de uma pergunta que sugere, na verdade, 3 atitudes diante dela. E para isso eu quero lhe convidar a, juntamente comigo, diante dessa pergunta, que provoca 3 atitudes, que você abra em Mateus capítulo 27, o verso da leitura que farei, eu vou projetar, que é o verso 22. Mas os demais, eu não projetarei, você acompanhará na leitura das Sagradas Escrituras, que estará aí no mesmo capítulo que nós faremos a leitura, capítulo 27. Até que você abra, capítulo 27. Eu quero ler com os irmãos o texto que diz assim: Que farei? Na verdade, o texto diz assim: perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Feche os seus olhos para a gente orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra e lhe imploramos, fale conosco, Deus. Nos inquieta, ajuda-nos a decidir, ajuda-nos diante dessa pergunta
tomarmos uma posição, Pai. É isso que eu te peço, revela a Tua palavra aos corações que ainda não se decidiram. E que aqueles que já se decidiram e às vezes andam titubeando entre dois caminhos, que hoje, ó Deus, a escolha seja por um caminho. E que seja pelo caminho da verdade, Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que nós temos aqui duas observações importantes antes da gente começar a nossa reflexão. E a primeira diz respeito a Pilatos. Quando nós acabamos de ler o texto, Pilatos, ele não imaginava que esta pergunta que ele fez ressoaria através dos séculos. Se tinha uma coisa que Pilatos não sabia, era que esta pergunta que ele estava fazendo para aquela multidão, ela continuaria confrontando pessoas e corações durante toda a história da humanidade. Pilatos, ele não imaginou em hipótese alguma que esta pergunta se tornaria uma das questões mais importantes da história e que cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada ser humano seria obrigado, de modo independente, fazer a sua escolha. E a segunda observação diz respeito a nós. Você que entrou aqui nessa noite, você que nos assiste pelo vídeo no YouTube, você hoje está diante de uma pergunta em que você precisa decidir. A partir de hoje, você já não é mais inocente acerca do homem chamado Cristo. E eu gostaria que você soubesse que a sua resposta, que a sua decisão, ela vai selar toda a sua eternidade. A decisão que você tomar hoje, ela define toda a sua história eternamente. E você precisa tomar hoje. Porque as Sagradas Escrituras diz que hoje é o dia aceitável do Senhor. Por que hoje? Porque amanhã não pertence a mim. Depois de amanhã, nós não sabemos se estaremos aqui. Até agora nós estamos aqui. Por isso que as Sagradas Escrituras sempre diz que é hoje o dia aceitável do Senhor. Não para lhe colocar medo, mas simplesmente para lhe mostrar que eu e você não temos o controle da vida. Nós não sabemos quando seremos chamados pelo nosso Senhor. Quando a morte entrará sem pedir licença na nossa vida. Então, hoje você precisa decidir. Em primeiro lugar, eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque essa pergunta, em primeiro lugar, gera uma atitude de confronto. Pilatos, ele fez a pergunta, e quando ele fez a pergunta, a resposta de Cristo gerou confronto em seu coração. E a resposta de Cristo continua gerando confronto no coração do homem, no coração da mulher. Quando você olha para os versos 14, para os versos 11, até o verso 14, a gente percebe esse confronto de um modo muito nítido. Quando o texto diz assim: Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes, verso 12, acusado pelos chefes dos sacerdotes, e depois, acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Mais um confronto. Verso de número 13. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mais uma acusação, mais um confronto. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra.
de modo que o governador ficou muito impressionado. Aqui, na leitura que nós acabamos de fazer, o texto está mostrando que Pilatos ele foi confrontado, na verdade, em 3 áreas. E são justamente as áreas que nós também somos confrontados. Pilatos ele foi confrontado, em primeiro lugar, na espiritualidade. Você percebe no texto, Pilatos dizendo, e lhe pergunta, faz uma pergunta a Cristo, tu és o rei dos judeus? Pilatos ele percebe que ele não está diante de um homem comum. Pilatos não era bobo, gente. Pilatos era um cara que tinha uma visão e sabia muito de política e de reinados. E ele percebe em Jesus Cristo algo diferente. Ele percebe que Jesus era diferente. E Jesus, diante da pergunta, Jesus apenas usa a própria palavra dele para dizer, tu dizes, você sabe o que você está falando, você sabe quem eu sou. Irmãos, como todo rei precisa de um reino, Jesus complementa esta resposta. Quando você vai para João 18:36, Jesus complementa essa resposta a Pilatos, dizendo a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Irmãos, Pilatos sabia que ele estava diante de alguém que era muito maior do que César. Pilatos sabia que ele estava diante de alguém cujo reino era infinitamente mais do que o reino ou o império romano. Pilatos sabia disso. Cristo, você sabe, você está aqui e talvez você já sabe disso, que Cristo é mais poderoso do que qualquer tirano. Pilatos sabia que Cristo era mais poderoso do que o império, do que Nero, do que César. Pilatos sabia. E você precisa saber, Cristo é muito mais poderoso do que qualquer tirano na história da humanidade. Cristo é maior do que qualquer entidade, do que qualquer império. Tanto é que o Paulo diz que ao nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Ele é Senhor. Inclusive aqueles que o rejeitam. Estes também confessarão, mas confessarão e seguirão para um juízo eterno de separação deste grande rei e deste reino infinito. Então não basta nós sabermos, não basta nós sermos confrontados, nós precisamos aprender a decidir e a escolher. Pilatos não só foi confrontado espiritualmente, Pilatos também foi confrontado emocionalmente. E é fantástico, porque no emocional, Pilatos fica abalado por 3 coisas. Primeiro, ele percebe a multidão à sua frente agitada, com gritos condenatórios de crucifica-o. Pilatos também é confrontado emocionalmente porque ele percebe a elite religiosa acusando Jesus Cristo sem nenhum motivo, acusações de pura inveja, porque Cristo não se adequava dentro dos costumes e preceitos dos 4 partidos religiosos da época. E Pilatos fica perturbado quando ele percebe Cristo sendo acusado, e Cristo permanece quieto. Diante das acusações, Cristo permanece quieto, demonstrando que ele tem um equilíbrio emocional fantástico. Ele é capaz de ser denominado príncipe da paz, sim, porque no meio das acusações injustas, ele se comporta totalmente contrário a nós,
Quando somos acusados injustamente, nós logo nos levantamos para nos defender, não é assim? Logo criamos um mecanismo de defesa. Não é bem assim que aconteceu. E nós damos a nossa versão. Mas Cristo deixa Pilatos perturbado, porque ele fica quieto. Como ovelha muda, no matadouro ele fica quieto. Você está procurando paz no meio dos conflitos? Cristo é o príncipe da paz. Só Ele pode dar a paz ao coração aflito. Só Ele pode dar a paz ao coração perturbado. Só Ele pode dar a paz em meio às injustiças que sofremos durante a nossa caminhada. Só Cristo é capaz de nos dar a paz. Muitos leitores da Bíblia, eles acham que naquele milagre onde Cristo diz para o mar, psiu, aquieta, e o mar se aquieta e o vento para de soprar, as pessoas acham que o maior milagre é o mar se aquietar e o vento parar. Mas não, meu filho, não, o maior milagre, como príncipe da paz, é Cristo conseguir dormir no meio das agitações e no meio das turbulências em alto mar. Isto é milagre. Isso é muito maior. Quando a gente está vivendo conflitos, pelo menos comigo é assim, a primeira coisa que me acontece é o sono que vai embora. Mas Cristo está dizendo que como príncipe da paz é possível dormir em meio às tragédias da vida. Cristo como príncipe da paz é possível dar sono àqueles que estão com insônia e sem dormir, preocupado com as coisas do dia a dia, preocupado com o amanhã. Cristo é este homem. Pilatos também foi confrontado no seu racional. Sim. Como foi? Porque Cristo não responde pergunta para quem não quer ouvir resposta. Racionalmente, Pilatos fica perturbado. Se tem uma coisa que Cristo não faz, é responder dúvidas de quem não quer verdadeiramente tirar dúvidas. Cristo não faz isso. Aqui, todo acusado tinha por direito. Na época não tinha nenhum advogado. Todo acusado se levantava e construía a sua defesa. Mas a consciência de Cristo era tão pura. A consciência de Cristo era tão limpa, que ele não precisa se defender. E se você olha para o verso 18, você sabe que Pilatos fica perturbado porque Cristo não se defende e Pilatos sabia que as acusações eram por inveja. Racionalmente, é humilhante. Cristo, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, não se defendeu para mostrar para a gente que, diante de certas situações, é melhor você não se rebaixar, é melhor você não entrar nos barracos que as elites religiosas tentam criar. Porque a elite religiosa dos fariseus estava criando esse tumulto. Cristo está nos ensinando, irmãos, que nós não temos que ficar provando nada para ninguém. Se você vive preocupado em provar as coisas para alguém, para com isso. Descansa. A prova que você tem que dar é para você mesmo e para o Cristo que você serve. Você não tem que ficar provando nada para ninguém. Cristo está nos ensinando isso. Sabe por que nós somos confrontados, irmãos? Porque Cristo é o Rei do universo. Cristo merece todo o culto, todo o louvor e toda a honra. E nós somos confrontados porque nós insistimos diariamente em cultuar, em adorar tantas outras coisas durante o nosso dia, durante a nossa caminhada. Por isso que nós somos confrontados diariamente. Nós somos confrontados diariamente porque Cristo é o único caminho justo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Cristo nos leva para Deus.
Por isso é que nós somos confrontados. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você olha para você e você diz, mas eu sou tão bonzinho, eu não peco, eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho vícios. Quem disse que beber, fumar, ter vícios, só esses que pecam? Talvez você é um contador de mentira, é um mentiroso. Talvez você gosta de falar mal da vida dos outros, é linguarudo. Quando morrer, vai ter que ter 3 caixão. Um para o corpo, um para o nariz de mentiroso e um para a língua. Todos nós somos pecadores. Você é pecador. E o Cordeiro de Deus veio para mim e veio para você. Ele veio para tirar o nosso pecado. Mas a gente precisa decidir, porque só Ele é a resposta, só Ele é a verdade. Não insista em procurar outros caminhos. Ele disse que é o único caminho. Se é único, só tem Ele, capaz de regenerar, capaz de trazer a paz, capaz de gerar vida, capaz de chamar o morto espiritualmente para a vida. Só Jesus Cristo é capaz de fazer isso, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Só a Ele. Por isso, que nesse confronto, Pilatos não fica só com ele esse confronto. Pilatos coloca no momento da crucificação uma escrita sobre a cruz de Jesus dizendo Rei dos Judeus. E ele coloca em 3 línguas. Coloca em hebraico para mostrar que Cristo é maior do que todo o poder religioso. Coloca em latim para mostrar que Cristo é maior do que todo partido político, é maior do que todo tirano. E ele coloca em grego para mostrar que Cristo é o detentor de toda a cultura, é o poço de sabedoria, é o detentor de todo o conhecimento dessa vida, é Cristo. Por isso que Pilatos, ele é confrontado com a pergunta que ele faz para Cristo, e ele estende esse confronto a todos os judeus, a todos os romanos, a todos os gregos e a todos os gentios chegando até nós. Porque ele queria mostrar que Jesus Cristo é maior do que tudo. Em segundo lugar, a pergunta gera em nós uma atitude de indecisão. Verso 23 e verso 24. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Verso 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava-se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Saiba de uma coisa: por mais indeciso que você chegue diante de Cristo, eu quero lhe dizer uma coisa, que nas questões de Cristo não tem como nós permanecermos indecisos. Não tem. Porque nós sabemos o que precisa ser feito. Todos nós sabemos o que precisamos fazer. A indecisão, na verdade, é uma forma que nós usamos para viver em 2 caminhos. A indecisão é uma forma que nós usamos para tentar agradar a 2 senhores. A indecisão é a forma que nós usamos para satisfazer o nosso espírito e a nossa carne. Então, no domingo à noite, eu vou à igreja, mas durante a semana, eu vou aonde Jesus não vai comigo. Final de semana,
eu busco Deus. Mas durante a semana, eu busco passar os outros para trás. O que importa é o meu lucro. O que importa é a minha vantagem. Aqui acontece, na verdade, 3 fatos. E 3 fatos que vão demonstrar a indecisão de Pilatos. Para simplificar, o primeiro fato que demonstra a indecisão de Pilatos é o próprio Jesus. É que ele tem Jesus do seu lado direito. Pense num homem que estava indeciso. O texto que nós lemos mostra essa indecisão. Do lado direito ele tem Jesus. Sabe que Jesus está sendo acusado injustamente, por inveja. Pilatos, diante de Jesus, ele demonstra um certo gosto. Se você percebe no verso 23, ele até testemunha a favor de Jesus, dizendo que crime nenhum este homem cometeu. Ele gosta de Jesus. Aparentemente, parece que era assim com Jesus. Ele vai diante da multidão defender Jesus. Mas mesmo assim, indeciso. E como ele não era muito aceito pelos judeus, porque ele estava a serviço do Império Romano, ele aproveita esta oportunidade na intenção de galgar prestígio político. E ele vai usar a verdadeira água, porque a água que ele usou foi verdadeira, para lavar as mãos mentirosas. Porque as mãos dele eram mãos de mentira. Ele sabia quem era Cristo, gostava de Cristo, testemunhou de Cristo, mas vivia e demonstrou uma vida de mentira, usando elementos de verdade. Então tome muito cuidado, para que a sua vida não seja uma vida cristã de mentira, que seja uma vida cristã de verdade. E não se engane, se você acha que permanecer indeciso é vantagem para você, sinto muito, mas você precisa saber, a indecisão já é uma decisão. Para Cristo, indeciso já é uma pessoa decidida. Porque o autor aos Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se ao juízo. Por isso que a decisão tem que ser tomada hoje e não amanhã. O terceiro fato que demonstra a indecisão de Pilatos é que Pilatos tem do seu lado esquerdo Barrabás. Direita ele tem Cristo, esquerda ele tem Barrabás. O verso 16 diz que Barrabás era um preso notório, era um preso conhecido. Olha que coisa linda! Mas ele era conhecido não por ser justo, ele era conhecido não por ser bom, não por ser misericordioso, não por ser salvador, consolador. Não, ele não era conhecido por isso. Barrabás, ele era notado por ser um homem injusto, por ser um homem mau, por ser um homem sem misericórdia, por ser um homem assassino, por ser um homem perturbador da paz. Ele era conhecido pela multidão, pelos grandes crimes que ele houvera cometido. Ele era conhecido por isso. E a multidão, mesmo assim, induzida e seduzida pelo feitiço da religião, escolhe o indigno, troca o digno pelo indigno. Melhor, troca o indigno pelo digno. A multidão faz isso. E o terceiro fato que demonstra a indecisão de Pilatos é justamente a questão de que Pilatos estava diante da multidão e atrás da multidão tinha a esposa. Segundo a tradição, a multidão era sanguinária.
seduzida, gritava, mas gritava eloquentemente. Pilatos estremece. Ele vê o tumulto. Atrás dele, diz o texto no verso 19, que a sua esposa, que segundo a tradição chamava-se Cláudia, chega até ele e diz: Pilatos, não se envolva com este justo, porque grandemente fui atormentado em sonhos por causa dele. Então você percebe que essa ideia do indulto é uma ideia bem antiga. Indulto é que todas as festas, naquela época, eles soltavam algum preso. Né? E essa questão vem até os dias de hoje. Dizem que nas épocas de festa, quando soltam os presos, 3 torcidas crescem de modo exagerado. São muitos os barrabazes que entram para essas 3 torcidas. Flamengo, Corinthians e Santos. Dizem que esses 3 aí é o covil de Barrabás. Cresce nos indultos. E nessa época não foi diferente. Eles soltaram. Era época de festa. E o Pilatos preferiu não ouvir a sua esposa, ou quando ouviu interpretou mal. Não se envolva, não significa que não deve tomar uma posição, mas ele deve se posicionar, não se manter neutro, demonstrando que a indecisão já é uma decisão, ou seguir aquela ideia, né? Que é a ideia da democracia, que diz a voz do povo é a voz de Deus. Toma cuidado com essa bobagem, hein? Você viu que a voz do povo aqui não é a voz de Deus, coisa nenhuma. Ah, eu vou seguir a maioria, porque a maioria está certa. Vai, segue a maioria. Por isso que a porta da maioria é bem larga. A porta da minoria que conduz à salvação é bem estreita. E isso fez de Pilatos um dos maiores pregadores da história. Claro que fez. Por quê? Porque ele apresentou Jesus diante do povo como um exemplo de vida a ser seguido. Ele apresentou Jesus diante do povo como a única porta estreita e o caminho apertado que as pessoas precisavam escolher naquele dia a seguir. Do mesmo modo que ele apresenta Barrabás como um exemplo de porta larga. Como ele apresenta um tipo de gente que vive como se Deus não existisse. E talvez você está aqui hoje vivendo uma vida de pecado, uma vida de crueldade, uma vida de entristecimento do Cordeiro de Deus, vivendo como se Deus não existisse. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que Ele vê todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas. Pilatos está nos ensinando aqui que nós não devemos ouvir a voz do povo, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ouve a voz de Deus quem Bíblia lê. Pilatos está nos ensinando que nós precisamos interpretar bem aquilo que as pessoas falam para a gente. Pilatos está nos ensinando que é melhor nós fugirmos da massa. É melhor nós fugirmos da massa. A quem você tem tentado agradar, meu irmão? Quem é que você tem tentado agradar? Diz a tradição, para vocês terem noção, que olha como que o Pilatos dançou na história. Diz a tradição que Pilatos, quando terminou o seu mandato, ele mudou-se para a atual Suíça. E já no final de sua vida, avançado em idade, a tradição afirma que este homem lavava as suas mãos o dia todo e todo dia, constantemente lavando as mãos. Consciência extremamente pesada. Isso é o fruto da indecisão. Lembre-se que nós somos o Barrabás da história. Quem merecia estar lá na cruz éramos nós.
Nós somos esses bandidos, esses malvados, esses dignos de morte, que Cristo resolveu substituir na cruz do Calvário. Portanto, indeciso, desça hoje do muro. Lembra daquela historinha que eu contei há muito tempo atrás? Dizem que construíram um lindo muro. De um lado tinha uma multidão que dançava e que festava e pulava a ritmo de carnaval. O samba estava comendo frouxo. E do outro lado, um povo mais quieto, com aquelas músicas que não dá muito para se requebrar. E diz que tinha uma pessoa em cima do muro. E o povo que estava do outro lado mais quieto dizia: desça do muro, vem aqui conosco, desça do muro. E ele ficou perturbado porque o outro povo não dizia nada. E perturbado com aquilo, ele virou-se para outra multidão que estava no ritmo de festa. E disse: por que vocês não me chamam para participar aí com vocês? Aí um lá disse: você não sabia? Esse muro tem dono. O mesmo dono desse terreiro nosso aqui é o que é o dono do muro. Em cima do muro, indecisão, já é decisão. Quem é que você está tentando agradar? A quem? Desça hoje. Desça do muro. Em terceiro e último lugar, a pergunta gera uma atitude de rejeição. Essa pergunta foi complicada. Verso 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Segundo a tradição judaica, uma pena de morte não poderia ser tomada à noite. Ninguém poderia decidir a morte de alguém à noite. Mas como nós sabemos, Jesus foi preso à noite. Essa elite, de manhã bem cedo, eles se reúnem apenas para legalizar o plano da traição, apenas para legalizar a premeditação que já havia acontecido. Eles armaram contra Cristo. E eu não sei o que é que querem armar contra você, mas eu sei que tem um armador, chamado Satanás, que vive constantemente com um único propósito: cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não se arrependam. Mas eu também sei que a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir esta obra do diabo contra a sua vida. Para que você, a partir de hoje, não mais rejeite esse Cristo. E é interessante que existem duas formas, e as duas formas mais usadas que nós preferimos para rejeitar Jesus são essas aqui. A primeira é fazendo-se inocente. Foi o que aconteceu com este homem chamado Pilatos. O verso 24 ele diz: eu sou inocente do sangue deste homem, seja isso convosco. Ele se passa por bom, ele demonstra que é o tipo de gente que sabe o que é certo, mas prefere fazer o que é errado, para manter a amizade, para ser benquisto no meio dos amigos. Eu sei que é errado, mas se eu fizer, ele vai ser taxado como um fariseu, um xiita, um crentão. Que seja assim. Melhor assim do que você ser aceito no seu clã, no seu grupo,
e ser rejeitado pelo próprio Cristo. Então, é fantástico isso daqui. Você está tentando impressionar os seus amigos, tentando agradá-los com o jeito pecaminoso deles viverem, pula fora. Pula fora enquanto é tempo, porque Pilatos foi esse tipo de gente. Gente que queria impressionar Jesus com a sua bondade. Nossa, como ele é bom, ele chega a estar até lavando as mãos, de tão bom que é. Era o tipo de gente que gostava de igreja. Era o tipo de gente que, se preciso for, ele frequentava até a igreja. É o tipo de gente que é impossível achar que fala bem de pastor, porque a maior parte fala mal de pastor. E Pilatos estava falando bem de pastor. Jesus não é o sumo pastor? Pilatos estava falando bem. Era melhor do que muitos crentes que só falam mal. E a gente percebe aqui que ele preferiu a injustiça, ele preferiu a mentira, mantendo-se neutro. Vou ficar neutro nessa história. Eu sou neutro. Tá, mas você sabe o que é certo e o que é errado? Sei. E diante do certo e do errado, você prefere se manter neutro? Bem disse Jesus Cristo, Mateus capítulo 12, verso 30. Quem comigo não ajunta, espalha. Bem disse Jesus Cristo, Marcos capítulo 9, verso 40. Quem não é contra nós, é por nós. Você está do lado de quem, meu filho? E a segunda, e talvez eu acho que a pior de todas as formas de rejeitarmos Jesus, é fazendo escárnios, é escarnecendo. Quando você olha para o verso 25, aqui está um escárnio terrível. Então tome muito cuidado de quem e do que você escarnece. Toma muito cuidado. Verso 25 diz que a multidão gritava que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Caiu mesmo. Depois as pessoas querem duvidar do amor de Deus olhando para o holocausto, né? Mais de 1 milhão de crianças mortas, mais de 2 milhões de mulheres mortas, mais de 3 milhões de homens mortos por Hitler. Por que você acha que esse povo morreu tudo? Está caindo o sangue deles sobre eles. Você quer duvidar que Deus ama? Claro que Deus ama. Mas nós devemos tomar cuidado com as bobagens que a gente fala. Você acha que o Paulo escreveu Gálatas 6:7 à toa? Quando diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. Você acha que aqueles judeus, eles morreram de graça? Não, não, filhos. Que o sangue deste justo caia sobre nós e nossos filhos. Tome cuidado com aquilo que você fala. Lembram do Titanic? Este barco é tão seguro que nem Deus afunda. Vai, trouxa. Primeira viagem. O bicho já foi rasgado por um gelo, por um iceberg. E é interessante que, se você pega no livro de Jó, diz que do mar ele faz levantar icebergs. Quem é que levantou aquilo lá? É Deus. Lembram do Tancredo Neves? Não, com apenas 500 votos eu me elejo. E ninguém tira essa minha oportunidade. Nem Deus me tira. Na noite que ele ia tomar posse, deu lá um bichinho, e do hospital ele foi para o cemitério. Morreu. Ele morreu! E morre. Não brinca com Deus.
Não brinque com Deus. Eu até peguei uma citação de uma música de um vocalista do AC/DC, Bon Scott. Ele, em 1979, ele fez uma música dizendo: não me impeça, vou seguir o caminho até o inferno, na autoestrada para o inferno. Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. Ele fez a música em 1979. Em 1980 ele foi achado morto no seu próprio vômito. Quem é que você quer seguir? Quem que você quer seguir? Então, para a gente concluir aqui, hoje você não é mais inocente. Hoje você está diante dessa pergunta que continua incomodando, tirando a paz de muita gente. E você precisa responder essa pergunta. O que você fará de Jesus chamado Cristo? O que você fará a partir de hoje? O que importa é o que você fará a partir de hoje. Não é o que você fez até agora, mas é o que você fará a partir de hoje. Porque Ele é capaz de encobrir multidões de pecados, de regenerar e de apagar todo o seu sofrimento. O que é que você vai fazer? Você tem 3 opções: continuar dormindo, continuar escarnecendo. Dizem que tinha um homem, isso é uma historinha, que ele era um tremendo escarnecedor. E ele passou a vida toda dizendo que Deus não existia, que Deus era qualquer coisa. E já no final da vida ele contraiu um câncer. E estava lá em fase terminal, gemendo em sua cama. E seus amigos chegaram a ele dizendo: rapaz, se arrependa de seus pecados. E ele gemendo disse: jamais. E eu vou lhe fazer um pedido. Quando eu morrer, por favor, coloquem lá em cima do meu túmulo uma gaiola de aço, mais uma gaiola de aço. E escrevam lá no meu túmulo: nem aqui Deus pode entrar. E dizem aí que lá pelas tantas as pessoas iam no cemitério e dia de finados e passavam diante daquele túmulo e ficavam estarrecidas. Poxa, mas nem depois de morto esse homem para de escarnecer de Deus. Dizem lá que num certo dia veio uma tempestade. E caiu um raio no meio daquele negócio que partiu aquela gaiola de aço e o túmulo daquele homem ao meio. Depois de um certo tempo veio um pássaro e jogou ali uma sementezinha. Acho que o pássaro deve ter feito um cocôzinho, bem na boca dele. E caiu aquela sementezinha e cresceu naquele túmulo uma linda árvore cheia de flores. E à medida que a árvore crescia para cima, ela crescia também para baixo, empurrando, esmagando os ossos daquele homem. Isso é uma historiazinha. E eu gostaria que você nessa noite fizesse diferente. Que se você saísse do sono, que se você escarneceu até aqui, parasse de escarnecer. E que você hoje confessasse em seu coração. Que você hoje decidisse se o Espírito Santo está falando no seu coração. Que você tome essa decisão hoje. A mudar de vida. A seguir Jesus Cristo com todas as suas forças. Para que no momento em que Ele lhe chamar, você possa ouvir da boca dele: vinde, servo bom e fiel, entre para o reino. Para que naquele dia, você não ouça: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço.